E-book Direito Administrativo Volume 2 Temas: Servidores Públicos e Serviços Públicos. Professor César Babler. Sumário. Introdução. Capítulo 1. Servidores Públicos. Capítulo 2. Serviços Públicos. Introdução. Direito administrativo é uma área fundamental que regula a atuação do Estado na prestação de serviços à sociedade. Neste segundo volume do e-book sobre Direito Administrativo do professor César Babler, vamos explorar os temas de servidores públicos e serviços públicos de forma concisa e informativa, voltada à sua aprovação no exame de ordem, OAB. No capítulo 1, abordaremos os servidores públicos, que são agentes que desempenham funções no âmbito da administração pública. Veremos a natureza ampliativa do serviço público prestado por eles, as normas específicas que regulam sua relação com o Estado e o objetivo de satisfazer as necessidades essenciais ou secundárias da coletividade. No capítulo 2, discutiremos os serviços públicos, que são atividades realizadas pelo Estado ou por seus delegados em benefício da sociedade. Analisaremos suas características materiais e ampliativas, bem como o regime jurídico de direito público que os regulamenta. Também exploraremos os diferentes tipos de delegação dos serviços públicos. Esperamos que este e-book seja uma fonte de conhecimento e reflexão sobre o direito administrativo, contribuindo para uma compreensão mais ampla e aprofundada desses temas tão relevantes. Capítulo 1. Servidores Públicos. No capítulo 1 deste e-book, abordaremos o tema dos servidores públicos, que são agentes que desempenham funções no âmbito da administração pública. Esses servidores têm um papel fundamental na prestação de serviços à sociedade, atuando como mediadores entre o Estado e a coletividade. Eles desempenham uma variedade de funções, desde professores e médicos até policiais e bombeiros, todos com o objetivo de garantir o bem-estar e o funcionamento adequado da sociedade como um todo. A relação dos servidores públicos com o Estado é regulada por normas específicas. Essas normas estabelecem os direitos e deveres desses profissionais, bem como os requisitos para ingresso na carreira pública. A ética e a imparcialidade são princípios-chave dessa relação, garantindo que os interesses da coletividade sejam protegidos. É importante ressaltar que a qualidade do serviço público está diretamente relacionada à valorização dos servidores. Investimentos em capacitação, remuneração justa e condições de trabalho adequadas são fundamentais para manter esses profissionais motivados e comprometidos com suas atribuições. Espécies de servidores a estatutários. Se o cargo for efetivo, adquirem a estabilidade depois de 3 anos de exercício. Os servidores titulares de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, nomeados para exercer as funções de direção, chefia e assessoramento, embora vinculados ao Estado por meio de relação estatutária, não adquirem estabilidade no serviço público, uma vez que são exoneráveis ad nutum. Após estágio probatório e uma vez adquirida a estabilidade, os titulares de cargos efetivos podem perder o cargo por sentença transitada em julgado, por processo administrativo disciplinar, P.A.D., ou sindicância, ou por insuficiência em avaliação periódica de desempenho obsoletistas. Os titulares de emprego público possuem contrato de trabalho regido pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e constitui o regime obrigatório para servidores das empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista. Ser temporários. Tais servidores não possuem cargo nem emprego público, mas tão somente função temporária, cujo vínculo funcional com a administração pública é contratual, mas se trata de um contrato de direito público e não de natureza trabalhista. Ingressam mediante processo seletivo simplificado, por tempo determinado, para fazer frente à necessidade temporária de excepcional interesse público. Sindicalização. O inciso 6º do artigo 37 da Constituição garante ao servidor público, civil, o direito à livre associação sindical, nos mesmos moldes em que é assegurado esse direito aos trabalhadores em geral. Confira, artigo 8 graus, limites remuneratórios. Há um limite máximo geral, representado pelo subsídio dos ministros do STF. Artigo 37, confira. Esse limite não se aplica àquelas que não receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Artigo 37, 9 graus, confira. O limite mínimo é o salário mínimo. Proibição de acumulação. O artigo 37, inc. 16, da Confira veda a acumulação de cargos, empregos e funções, salvo se houver compatibilidade de horários. Nos seguintes casos: A. de 2 cargos de professor, B.
A de um cargo de professor com outro técnico ou científico. C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas FORMAS de provimento derivado. Lei 8.112. 90. A reintegração. Artigo 28. É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. B. Readaptação. Artigo 24. É a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. C. Reversão. Artigo 25. É o retorno à atividade de servidor aposentado. C1. Por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos que ensejaram o benefício. C2. No interesse da administração desde que dê recondução. Artigo 29. É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de a inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. B. Reintegração do anterior ocupante. Penalidades aplicáveis ao servidor público. A Lei N. 8.112, 90 elenca algumas penalidades aplicáveis ao servidor, após o devido processo administrativo. A. Advertência. B. Suspensão, até 90 dias, podendo ser convertida em multa na base de 50% por dia. De vencimento. C. Demissão. D. Destituição de cargo em comissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Súmula 611 do STJ. Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. Súmula vinculante 5 do STF. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. No próximo capítulo discutiremos os serviços públicos em mais detalhes, explorando as diferentes atividades realizadas pelo Estado em benefício da sociedade. Capítulo 2. Serviços públicos. No capítulo 2 deste e-book, vamos mergulhar no tema dos serviços públicos. Essas atividades desempenhadas pelo Estado ou por seus delegados têm como objetivo principal beneficiar a sociedade como um todo. Conceito. Serviços públicos são atividades concretas prestadas pelo Estado, direta ou indiretamente, ou por quem lhe substitua, particulares com delegação estatal, consistentes no oferecimento de utilidades e comodidades a serem desfrutadas pelos usuários, e submetidas ao regime jurídico do direito administrativo. Babler, César. Descomplicando o direito administrativo no exame da OAB e concursos. Ed. Arraes. Princípios do serviço PUBLICO. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Artigo 6º, 1º, da Lei N. 8.987/95. 1. Continuidade significa que a prestação do serviço não pode ser interrompida. Porém, o 3º do artigo 6º da Lei N. 8.987/95 disciplinou o alcance do princípio nos seguintes termos: não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso quando, motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, e segunda, por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. 2. Atualidade. O serviço deve ser prestado atendendo à modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e à sua conservação, bem como a melhoria e expansão desse serviço. 3. Modicidade das tarifas. O artigo 11 da Lei N. 8.987/95 traça diretrizes concernentes à possibilidade do edital da licitação para a concessão de serviço público prever outras fontes provenientes de receitas alternativas, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas. 4. Generalidade. O serviço público deve ser prestado à maior quantidade possível de pessoas, sem discriminações e respeitando-se as diferenças. 5. Eficiência. O serviço deve ser prestado de modo a atender efetivamente às necessidades do usuário, com baixo custo e maior aproveitamento possível. 6. Cortesia. Todos merecem um tratamento educado e respeitoso da administração pública e seus agentes. Concessão de serviço público. Lei N. 8.987/95, nos termos do artigo 175 da Confira, incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Formas de extinção da concessão. A termo final. É o fim natural do contrato, ocorrendo quando termina o prazo de sua duração. B. Caducidade. É a extinção do contrato, motivada pelo inadimplemento da concessionária e sempre precedida da garantia do contraditório e da ampla defesa. C. Incampação. É a forma de extinção unilateral fundada em razão de relevante interesse público, exigindo-se prévia autorização legislativa. Concessão especial. Parcerias público-privadas. PPP, Lei N. 11.079, 2005 são espécies de contratos administrativos de concessão de serviço público com requisitos peculiares, quais sejam: a. O valor mínimo é de R$10 milhões, R$10 milhões. B. O prazo do contrato é de 5 e 35 anos. Espécies de parceria público-privadas. PPP, a concessão patrocinada, é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas quando envolver, além da tarifa cobrada dos usuários, uma contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Artigo 2º, 1º, Lei N. 11.079/04. As concessões patrocinadas em que mais de 70% da remuneração do parceiro privado for paga pela administração pública dependerão de autorização legislativa específica. Artigo 10, 3º, Lei N. 11.079/04-B. Concessão administrativa. É o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Artigo 2º. Obrigado, até a próxima aula. Onde encontrar mais conteúdo? Instagram, @CesarBabler, canal do YouTube, Cesar Babler Podcast. Descomplica Administrativo.